Então, povo, chegamos aqui finalmente ao mês do Halloween. Esse, então, é o ano 7 do mês do Halloween aqui no Ler Vicia. E esse ano vamos ter, então, a temática de clássicos. A gente vai ler só, então, conto clássico ou conto que remeta a esse ar de clássico, esse estilo de literatura. E para poder fazer isso, então, eu chamei dois amigos meus, que são donos de canais do YouTube literários aqui também, que eu gosto muito para poder fazer esse projeto ficar bom. Um, então, é a Bárbara, do Livros Ácidos, e o outro é o Rafa, do Real Ficcional. E a gente vai fazer esse projeto render. Então, vamos lá, então, com a hashtag MDH2018, mês do Halloween 2018. Então, vem comigo logo depois da nossa abertura. Então, gente, esse ano a gente vai falar sobre contos. Vai ser igual no ano passado, no ano 6, que eu falei só sobre contos. Então, cada dia do mês vai ter um conto de terror diferente. E a temática vai ser, então, clássicos. Aí, eu resolvi chamar meus dois amigos, o Rafa, lá do canal Real Ficcional, e a Bárbara, do canal Livros Ácidos, para poder fazer junto comigo, então, alguns contos em específicos. Com a Bárbara, a gente vai ler um total, então, de 10 contos, eu vou ler junto com ela. E com o Rafa, a gente vai ler um conto. Então, vai ter, então, 2 resenhas do monte de conto e 3 resenhas do último conto do mês. Então, eu vou... e não posso esquecer de falar pra vocês. Eu tô convidando todos vocês, então, pra poder fazer parte desse nosso mês do Halloween. Então, se você quer ler alguma coisa de terror, quer ler alguma coisa de horror, quer ler alguma coisa assustadora, posta suas impressões aí nas suas redes sociais e usa a hashtag MDH2018, mês do Halloween 2018, pra gente poder ver, pra gente poder ter uma interação, pra gente poder conversar sobre o que você tá lendo. Se eu já li, se a Bárbara já leu, se o Rafa já leu, pra gente poder conversar com vocês através dessa hashtag, em qualquer rede social, no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no YouTube, vai postando aí que a gente vai conversar com vocês através dessa hashtag. E eu vou estar falando aqui pra vocês, então, mostrando aqui os livros que eu quero ler esse mês. E eu vou ler porque é um conto por dia, então dá tranquilo. Então eu tô com a minha colinha aqui, vamos lá. No dia 1º, a gente vai estar lendo, então, em conjunto, eu e a Bárbara. O Rafa não vai participar desse, que é, então, O Corvo, do Edgar Allan Poe. Eu vou estar lendo nessa edição chicosa que eu tenho aqui, que eu recebi da editora Clepsidra, que é uma edição ilustrada, vocês estão vendo ela aí, muito bonita. Eu vou mostrar com detalhes, então, quando chegar a resenha, que vai ser amanhã já, dia 1º. Dia 2 tem o conto, calma aí que eu tô procurando aqui, Ao Abrir a Porta, do Arthur Machen, que tá nesse livro aqui, da editora Clock Tower. Ao Abrir a Porta, eu já li ele já, gente, eu não consegui me aguentar, já peguei, já li ele já, e a resenha dele vai sair então dia 2. Dia 3 temos então Chá Verde, do Sheridan Le Fanu, que é um autor que eu gosto muito. Ele escreveu Carmila, a Vampira de Karnstein, que eu amo esse livro, e eu vou estar lendo dele então Chá Verde, que está nesse livro aqui. Depois, 7 histórias de horror e terror. Esse livro aqui é um livro muito bom, e essa história que eu não tinha lido ainda, então vamos dia 4, lendo então com a Bárbara, vamos ter então a história O Freixo, do M.R. James. Gente,
M.R. James é um autor maravilhoso. Esse livro aqui, A Sovia que Virei, que é da editora Penalux, é sensacional. E esse conto, gente do céu! Então, dia 4 tem esse conto aqui, O Freixo. Dia 5 tem um conto que eu não li ainda, porque esse livro eu ainda não li, que se chama A Boa Lady do Kane, da Mary E. Brandon. Desse livro aqui, Herdeiros de Drácula. Eu tô muito curioso para poder ler, porque eu gostei muito desse nome, né? A Boa Lady do Kane. Vamos ver o que se trata. Depois, então, do Robert E. Howard, eu vou estar lendo A Coisa no Telhado. Gostei muito do título. Eu confesso pra vocês que a grande maioria das histórias desse mês do Halloween eu escolhi pelo título ou pelo autor. E então nós temos aqui do Robert E. Howard, nessa edição bonitona aqui da Clock Tower, A Coisa no Telhado. A edição se chama O Mundo Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu, que saiu pela editora Clock Tower. Nessa edição aqui, ó, chicosa. Desse livro aqui, Contos do Terror Gótico, eu escolhi então a história As Abominações de Yondo, do Clark Ashton Smith, que é um autor muito bom e pouquíssima gente conhece. Então eu peguei essa história desse livrão aqui para poder estar lendo aqui para vocês. Essa aqui eu vou estar lendo junto com a Bárbara, que se chama então Jerusalem's Lot, do Stephen King. É desse livro aqui, Sombras da Noite. É uma história que eu já li, que eu gosto bastante. Ela tem, embora seja moderna, né, escrita na década de 80, ela tem todo um ar dos anos 30, anos 20, sabe? Por aí, todo um ar clássico. Então, com certeza faz parte do nosso mês do Halloween com essa temática clássica. A próxima que eu escolhi foi então A Casa do Juiz, do Bram Stoker, que eu tirei dessa edição aqui. Se chama Contos Estranhos, que saiu pela editora... Opa, como é que chama aqui a editora? Nova Fronteira. Naquele box bonitão que eu recebi da Amazon. Eu escolhi então, da Elizabeth Gaskell, A História da Velha Babá, que tá nesse livro aqui, O Grande Livro das Histórias de Fantasmas. Vamos só prestando atenção nos nomes das histórias que eu estou escolhendo, gente. Só título chamativo. Desse livraço antiguinho aqui, eu escolhi para poder ler junto com a Bárbara o conto, deixa eu ler o nome aqui, O Aniversário da Vovó, do Frederick Brown. Gente, eu enrolei agora para falar o nome do autor. Mas é desse livro aqui, Os Mais Extraordinários Contos de Horror. Escolhi uma história de lobisomem, né, gente? Porque não poderia faltar lobisomem nesse mês dark nosso aqui. E foi desse livro aqui que eu tenho aqui faz bastante tempo já. Homens, Lobos e Lobisomens. As mais fascinantes histórias. E a história que eu escolhi se chama O Lobisomem das Montanhas Hearts, do Frederick Merricat, presente nesse livro aqui. Desse livro que eu amo, que eu acho uma coletânea sensacional, clássicos do sobrenatural, eu escolhi uma história da Edith Wharton. Escolhi então uma que se chama Os Olhos, que eu nunca li essa história, mas o nome me chamou bastante atenção. Os Olhos, vamos ver, né? E a Edith Wharton é maravilhosa. Eu escolhi uma história desse livro aqui que se chama A Ressuscitada. A autora se chama Emília Parza Barzan. Nome complicado de falar. O livro se chama Os Melhores Contos de Medo, Horror e Morte. É uma coletânea que eu gosto muito também. Tem muito conto bom aqui. E esse conto, A Ressuscitada, eu não li ainda. Mas eu fiquei curioso, viu? Ó, A Ressuscitada. Vamos ver qual é. Esse daqui é para poder ler em conjunto, então, com a Bárbara. E a gente escolheu aqui desse livro A Casa Mal Assombrada, da Edith Nesbit. Eu nunca li nada da Edith Nesbit, mas o povo me indica demais. Fala que ela é uma autora sensacional, que ela é uma autora muito boa, uma autora clássica, né, gente? E ela não escreve terror, mas essa é uma das poucas aventuras dela no terror. E eu fiquei bastante curioso, A Casa Mal Assombrada. Vamos ver o que vem daí. Eu escolhi um classicão que eu nunca li, mas que é uma vergonha, shame on me, que se chama então O Orla, do Guy de Maupassant. Gente, eu nunca li essa história. É uma história famosíssima dentro do horror clássico. Eu nunca li. Eu escolhi ela então dessa ediçãozinha que eu tenho em pocket aqui, Contos Fantásticos, do Guy de Maupassant, lançado pela MPM. Escolhi outra do Horácio Quiroga. Ano passado eu li dele também, O Travesseiro de Penas. Esse ano eu escolhi então A Galinha Degolada, dessa minha coletânea de histórias do Horácio Quiroga aqui, que se chama Contos de Amor, Loucura e Morte. Essa coletânea é muito legal, já li muitos contos daquela, é muito boa mesmo. Repetindo outra vez o Herdeiros de Drácula, a gente escolheu aqui então para poder ler em conjunto com a Bárbara A Parasita, do Arthur Conan Doyle. Gente, Arthur Conan Doyle, saudoso por ter criado então Sherlock Holmes, né? Mas ele também escrevia outras histórias alanceiras de detetive. Ele tinha muito um pezinho no terror, ele fazia muita história de suspense, mistério e terror. E escolhemos então A Parasita. Escolhi, nossa gente, essa história é muito boa, vou estar relendo ela. Se chama então A Casa do Passado, do Aldir
Algernon Blackwood, que é a história que dá título a esse livro aqui, A Casa do Passado. E eu escolhi para estar falando com vocês sobre ela. Do Rudyard Kipling, eu escolhi a história de fantasmas dele, O Retorno de In-Ray. Essa história é muito boa também, faz muito tempo que eu li ela, mas eu quero ler ela de novo. Que tá nessa coletânea aqui, Histórias Sobrenaturais de Rudyard Kipling. Tem também histórias nacionais aqui, eu escolhi do Rubens Francisco Luchetti, um autor classicão aqui do Brasil, então, né? A Moça de Vestido Vermelho, desse livro aqui, Noite Diabólica, que foi lançado então pela editora, foi pela Argonauta que saiu. Muito boa essa edição, muito bonita, tem ilustrações aqui e o Luchetti é sensacional, gente. Outro nacional, esse aqui, para poder ler em conjunto com a Bárbara, se chama O Sorvedouro das Almas Perdidas, do Melvin Manovics, que é uma história escabrosa, gente. É muito boa essa história, eu li ela faz tempo, mas eu quero reler ela, porque, gente, que história! Outra história do Rubens Francisco Luchetti que eu escolhi se chama, então, O Lago, tá presente nesse livro aqui, Fantasmagorias, que é um livro que eu nunca li. Esse aqui eu nunca li esse livro, mas ele tá muito bonito, o projeto gráfico dele, sabe? Cheio de ilustrações, assim, tá parecendo uma Pulp Fiction mesmo, bem interessante. Desse livro aqui, Vampiro, um livro colaborativo, não poderia faltar vampiros no nosso mês do Halloween, né, gente? Vocês sabem que eu amo vampiros. Eu escolhi, então, uma história do meu amigo Lucas Dallas. Escolhi a história que se chama Morte Pálida, que parece ser muito boa, gente. Outra história para poder ler em conjunto com a Bárbara é então A Aia, do Essa de Queiroz, tirado desse livro aqui, livrão. Outro livro nacional, outra história nacional, então peguei aqui O Cabelo da Boneca, do Everaldo Rodrigues, que é desse livro aqui, Passeio Noturno, volume 2. Eu já li o volume 1, que é excelente, agora vamos ver o volume 2. E ainda nessa leva de bonecas, eu escolhi o conto A Boneca, do Algernon Blackwood, tirado desse livro aqui, A Casa do Passado. Vamos ver se é bom essa história, porque essa eu nunca li. Peguei outro autor nacional aqui que é maravilhoso, esse eu já li, eu quero reler muito porque eu amei essa história, A Baía das Sepulturas, retirado do M.R. Terce, retirado desse livro aqui, O Bairro da Cripta, o tomo 1. Outro para poder ler em conjunto então com a Bárbara foi esse daqui, O Terror, do Arthur Machen. Esse daqui já é uma novela, então ele ocupa metade desse volume aqui, então vai ser bem grandinho para poder ler, mas até o final do mês eu já terminei a leitura dele rapidinho já. Outra história que eu escolhi dessa edição chicosa aqui, Contos de Terror Gótico, é então Os Ratos do Cemitério, do Henry Kuttner, que é outro autor pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, mas fabuloso, muito bom mesmo. E essa história, gente, é de ficar de cabelo em pé, é muito boa. E por fim, para poder fechar o mês com chave de ouro, a gente vai fechar. Vocês pensam que eu tinha esquecido dele, né? Mas não vou esquecer do meu divo, que é o então H.P. Lovecraft. E eu escolhi para poder ler em conjunto com a Bárbara e com o Rafa o conto A Sombra de Innsmouth, que é um conto sensacional, é um dos melhores contos do Lovecraft e eu quero reler ele. A gente vai ler em conjunto e você vai ver 3 resenhas diferentes, 3 pontos de vista diferentes sobre a mesma história. Esse classicão aqui do Lovecraft, A Sombra de Innsmouth. E essas são todas as leituras que eu pretendo fazer nesse mês do Halloween. Gente, já chegou no ano 7, já é o 7º ano seguido que eu faço o mês do Halloween aqui no canal. Então, ó, bora lá ler terror, tudo que você lê de terror aí, e vai comentar nas redes sociais, marca eu aí, coloca a hashtag MDH2018 e vamos lá. Pode me marcar também, pode marcar eu no Instagram, pode marcar eu no Facebook, pode me marcar em tudo quanto é canto que eu vou estar lá lendo com vocês, conversando com vocês e bora lá ler terror nesse mês do Halloween 2018. E que venham as trevas, povo. Vamos lá!